Uma projeção do Instituto Semesp, Secretaria de Modalidades Especializadas de Educação, mostra que em 2040 faltarão 235 mil professores nas escolas brasileiras. A pedagoga Regina Maringoni explica que entre os motivos estão o aumento na quantidade de docentes que devem se aposentar nos próximos anos e a baixa remuneração oferecida, que deixa de atrair novos profissionais. Isso é um dado bastante preocupante e isso se deve principalmente à falta de perspectiva, a falta de motivação e a falta de interesse que os cursos de licenciatura, especificamente os cursos de pedagogia, de formação de professor, eles têm apresentado para a juventude, né? Então, esse abandono da profissão, essa falta de interesse, em primeiro lugar, as condições de trabalho precárias, né? Então, a gente tem pelo menos 78% a 80% da rede de ensino no Brasil são constituídas de escolas públicas. E essas escolas públicas que justamente têm tido um menor investimento por parte das políticas públicas, por parte dos governos, seja estadual, municipal e federal, para que a qualidade dessas escolas e a qualidade desse trabalho do professor ele seja realmente digno. Aliado a isso, há uma diminuição e uma degradação do próprio salário, da própria remuneração dos docentes, né? Então, é um problema de infraestrutura ruim das escolas, falta de equipamento e material de apoio, violência em sala de aula, que é um reflexo daquilo que vem ocorrendo na sociedade, né? A gente tem uma crise mundial, uma crise brasileira também, em todas as esferas sociais, e isso se reflete diretamente na escola e dentro da sala de aula. Dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, mostram que a quantidade de estudantes que ingressam nos cursos de licenciatura diminuiu de 62,8% em 2010 para 53% em 2020. Entre 2016 e 2020, a queda no número de alunos que concluíram a graduação ocorreu principalmente nas áreas de biologia, química, ciências sociais, letras, história e geografia. Apenas a licenciatura em pedagogia, obrigatória para atuar na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental, teve aumento de 9,8%. Para a pedagoga Regina Maringoni, é preciso uma reestruturação tanto nos cursos de formação de professores quanto na carreira. A gente tem que ter uma reestruturação tanto nos cursos de formação de professores, principalmente nos de licenciatura e, claro, né, de pedagogia, quanto na carreira para o magistério, né? O que a gente percebe é que, principalmente nos cursos de formação de professor e nos cursos de pedagogia, muitas vezes são cursos que têm um cuidado excessivo com a questão teórica e muitas vezes não é uma formação teórica significativa, nem uma formação teórica profunda o suficiente para abarcar uma reflexão sobre a realidade, e muito pouco em termos de prática, ou essas práticas elas se resumem a trabalhos manuais, praticamente, que os alunos se desenvolvem, né? Eu acredito que para uma boa formação, uma formação atraente, esse curso ele realmente teria que aliar a questão da teoria e da prática numa questão que a gente costuma falar, principalmente na filosofia, que é a praxis, né? Que é a teoria que pensa aquilo que se faz, que reflete sobre aquilo que se faz. Eu costumava falar para os meus alunos que a teoria ela é como as raízes de uma árvore. Elas nos dão sustentação, ela nos alimenta. E as práticas são como as folhagens, elas se renovam, elas estão sempre em movimento, né? Então é importante para os cursos de professores ter essas duas dimensões colocadas de uma forma que dialoguem entre si e que façam sentido também. O profissional da educação, ele realmente consiga atuar como um formador, como um educador. E sem dúvida nenhuma, na carreira do magistério, aquilo que foi exposto anteriormente, né? Maiores condições e melhores condições de trabalho, respeito e reconhecimento social e, logicamente, né? Uma faixa salarial que permita com que ele tenha, esse professor, essa professora, tenha uma vida digna e sinta-se realmente valorizado.
Ela acredita que depois da pandemia, as famílias começaram a entender melhor o papel da escola na formação das crianças, o que valorizou o trabalho do professor. A gente tem relatos de quanto as famílias perceberam o vínculo afetivo que as crianças têm com a escola, com seus colegas e com o professor. E eu acredito que deu para perceber, né, apesar dessa experiência tristíssima que nós tivemos, eu acredito que isso foi uma experiência também para perceber esse valor, esse lugar importante do professor, da professora na vida da criança. Inclusive, experiências, por exemplo, como homeschooling, né, que é a escola doméstica, da criança ficar em casa sendo educada pelos pais, não que isso seja algo a ser desconsiderado, mas se viu o quanto isso é algo difícil, né, para colocar na dinâmica das famílias. O pai trabalha, a mãe trabalha e tudo mais, e o quanto a escola realmente é uma referência de formação humana, de desenvolvimento em todas as áreas, né, para as crianças e a percepção delas como um ser social, né? Então, eu acredito que essa valorização, ela deve existir, ela deva ser incentivada, propiciada por famílias, por escolas e também, como falei, né, que a gente tenha realmente uma carreira do magistério reconhecida nas políticas públicas estaduais, municipais e federais para essa valorização da profissão docente. A pedagoga explica ainda que já existem medidas para reverter as previsões de falta de professores nas escolas brasileiras. Planos A, precisa se colocar em prática, né? Mesmo essa questão, por exemplo, do piso do magistério, se você vê de uma dimensão federal, a nível nacional, muitos municípios, eles não acataram algo que está em lei, né? Que é a remuneração mínima para a função de 40 horas do desempenho da profissão docente, né? Então, sem dúvida nenhuma, parte sim, né, de uma questão de financiamento em termos federais, municipais, estaduais, para que haja uma formação continuada dos professores, que haja condições dignas de trabalho, que haja valorização na própria formação dos professores, e algo precisa ser feito de uma maneira urgente. E ela deixa um recado para os professores de todo o Brasil. Eu gostaria de concluir com as palavras de Paulo Freire. Ele diz: a educação sozinha não faz as coisas todas, mas sem ela as coisas todas não podem ser feitas. O bem do trabalho da educadora, do educador, da professora, do professor, é exatamente saber que pode fazer alguma coisa e insistir, não deixar que a educação descanse, fustigar, cutucar a educação para que ela possa possibilitar o cumprimento de um dos nossos deveres, né? Nossos deveres como formadores de uma sociedade melhor, sem dúvida nenhuma, né? De pessoas mais felizes e de uma sociedade melhor, né? Que cada professor abrace essa luta constante contra toda forma de discriminação, contra toda forma de dominação das pessoas, das classes sociais, dos indivíduos, e que de fato a gente possa desenvolver, né, essa esperança de um presente melhor para um futuro melhor. Tá? Eu deixo aqui meu abraço, eu deixo aqui minha solidariedade e todo o carinho para todos os professores e professoras do Brasil. Ana Paula Zílio, para a Rádio Estrela FM.